Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, sejam muito bem-vindos, eu sou Alexander. Estarei narrando um sermão do pastor Billy Graham intitulado A Necessidade da Presente Hora. Que Deus em Cristo abençoe copiosamente a cada um. Ouçamos a narração da mensagem. A década de 1850 foi marcada por um acentuado declínio religioso nos Estados Unidos. A descoberta de ouro na Califórnia, além de outras coisas, tinha desviado a atenção das pessoas da religião para as coisas materiais. A instabilidade política por causa da escravidão e a desintegração que ameaçava a nação preocupavam a população. Um pânico financeiro no fim daquela década trouxe uma maior preocupação com as coisas materiais. Em setembro de 1857, um comerciante chamado Jeremiah Lanphier decidiu convidar outros comerciantes para orarem com ele uma vez por semana ao meio-dia pela atuação renovadora do Espírito Santo. Ele distribuiu centenas de folhetos convidando para o encontro, mas no primeiro dia só meia dúzia apareceu, encontrando-se nos fundos de uma igreja na Fulton Street. 2 semanas depois já eram 40, e em 6 meses uns 10.000 se reuniam diariamente para orar, somente em Nova York. Um avivamento passou pelo país e em 2 anos mais ou menos 1 milhão de pessoas tinha se decidido por Cristo. Os efeitos deste avivamento em vidas particulares e na sociedade foram profundos. Mas, tragicamente, o avivamento veio tarde demais para evitar a guerra civil que ameaçou a própria existência da nação americana. Mas ele trouxe incontáveis benefícios, incluindo muitos movimentos evangelísticos e de melhoria social. Atualmente, o mundo precisa de novo, desesperadamente, de um avivamento espiritual. Esta é a única esperança para a sobrevivência da raça humana. Em meio aos problemas sem fim que o mundo enfrenta, os cristãos estão estranhamente silenciosos e impotentes, quase vencidos pelas ondas do secularismo. Mas os cristãos devem ser o sal da terra, protegendo o mundo em decadência de mais podridão. Eles devem ser a luz do mundo, iluminando a escuridão que o pecado produz, servindo de guia para um mundo que se perdeu do caminho. Nós devemos ser filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecemos como luzeiros no mundo. Filipenses 2:15. Por que não somos sal e luz como deveríamos? Por que não estamos fazendo muito mais para levar o reino de Deus aos corações e às vidas das pessoas? Sem dúvida, temos muitos exemplos de cristãos que foram tocados por Deus e estão, por sua vez, tocando a vida de outros para levá-los a Cristo. Mas para cada exemplo destes, há muito mais cristãos que vivem derrotados e sem alegria. Não têm vitória sobre o pecado, nem sucesso no testemunho. Causam pouco impacto sobre os que vivem ao seu redor quanto ao Evangelho. Então, se a maior necessidade do nosso mundo é sentir os efeitos de um avivamento, a maior necessidade da Igreja de Cristo no mundo todo hoje é experimentar o toque do Espírito Santo, trazendo reavivamento e renovação verdadeiros à vida de incontáveis cristãos. Há muitos séculos atrás, Deus fez com que Ezequiel, o profeta, tivesse uma visão marcante em que Israel, como nação, estava disperso entre os povos. Muitos ossos secos representavam Israel. Parecia que não havia mais esperança para o futuro. Pela palavra do profeta, Israel poderia ter sido enterrado quanto ao mundo secular. Mas Ezequiel ficou aturdido quando Deus lhe perguntou: estes ossos poderão viver? Ezequiel 37:3. O profeta respondeu: tu o sabes. Então o homem de Deus recebeu a ordem de falar a palavra de Deus e os ossos se levantaram, revestindo-se de carne, uma grande multidão. Mas eles ainda estavam estranhamente apáticos. Faltava-lhes sopro ou espírito. Então, o Espírito de Deus lhes deu sopro e todos aqueles homens se transformaram no poderoso exército. Nós estamos novamente enfrentando uma época negra na história do povo de Deus.
Apesar de alguns sinais encorajadores, as forças do mal parecem que estão se agrupando para desfechar um ataque total à obra de Deus no mundo. Satanás está usando seu poder como talvez nunca antes na história da igreja. Precisamos, mais do que nunca, de um reavivamento. Só Deus pode impedir a execução dos planos de Satanás com suas legiões, porque só Deus é todo-poderoso. Somente seu Espírito Santo pode trazer avivamento espiritual que pare o curso do mal e inverta a tendência. Mesmo na hora mais escura, Deus pode reavivar seu povo e soprar novo vigor e poder no corpo de Cristo através do Espírito Santo. Nosso mundo precisa ser temperado por cristãos que sejam cheios do Espírito, guiados pelo Espírito e revestidos de poder pelo Espírito. Você é um cristão assim? Ou você precisa de que o Espírito Santo toque novamente em sua vida? Você está precisando de um avivamento em sua própria vida? Pois saiba que Deus Espírito Santo quer lhe conceder isto agora mesmo. O tempo é agora. Agora é o tempo certo para o avivamento espiritual. Não devemos adiar mais esta hora. Dr. Samuel Johnson usava um relógio em que estavam escritas as palavras de João 9,4. A noite vem. Nós cristãos deveríamos ter inscrito em nossos corações a solene verdade de quão curta é nossa oportunidade de falar de Cristo e viver por Ele. Não sabemos, ninguém de nós, quanto tempo nos resta nesta terra. A morte pode pôr um fim à nossa vida a qualquer momento. Cristo pode vir a qualquer momento. Eu li uma vez sobre um relógio de sol que continha esta inscrição misteriosa: é mais tarde do que você pensa. Quem viaja deve parar às vezes para refletir sobre o significado desta frase. Nós cristãos temos um relógio de sol, a palavra de Deus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, ela adverte: é mais tarde do que você pensa. Escrevendo aos cristãos da sua época, Paulo disse: chegou a hora de vocês acordarem. Porque o momento de sermos salvos está mais perto do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas para lutar na luz. Billy Bray, um homem de Deus de outra geração, estava visitando um cristão que tinha sido muito tímido durante a sua vida quanto a falar de Cristo, e agora estava no leito de morte. O moribundo disse: se eu tivesse forças, eu daria glória a Deus. Billy Bray respondeu: é uma pena que você não deu glória a Deus enquanto tinha força. Eu nem quero saber quantos de nós vão olhar para trás, para as oportunidades desperdiçadas da sua vida e seu testemunho ineficiente e chorar porque não deixaram que Deus os usasse como Ele queria. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João 9,4. Se quisermos estudar a Escritura, se quisermos dedicar tempo à oração, se quisermos ganhar pessoas para Cristo, se quisermos investir nosso dinheiro no seu reino, tem de ser agora. 2 Pedro 3, 11 a 14, na Bíblia Linguagem de hoje diz: sabendo que tudo isto vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? Suas vidas devem ser santas e dedicadas a Deus. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo mesmo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde mora a justiça. Por isso, meus queridos amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para serem puros e perfeitos diante de Deus e estarem em paz com Ele. O que aconteceria se o avivamento irrompesse em nossa vida e em nossas igrejas hoje? Eu creio que há pelo menos 8 características de tal derramamento do Espírito Santo. Primeiro, haverá uma nova maneira de ver a majestade de Deus. Temos de entender que o Senhor não é somente carinhoso e misericordioso e cheio de compaixão, mas Ele é também o Deus de justiça, de santidade e ira. Muitos cristãos têm em sua mente uma caricatura de Deus. Não veem Deus como Ele é, mas só uma parte.
Nós citamos João 3,16 de cor, mas esquecemos do versículo que vem logo depois. O que não crê já está julgado. Verso 18. A compaixão não é completa em si mesma, mas ela tem de ser acompanhada de justiça inflexível e ira contra o pecado, além de um desejo por santidade. O que mais mexe com Deus não é o sofrimento físico, mas pecado. Nós temos muito mais medo de dor física do que de males morais. A cruz é evidência duradoura de que a santidade é para Deus um princípio pelo qual Ele está disposto a morrer. Deus não pode apagar a culpa sem que alguém tenha pago por ela. Nós precisamos alcançar misericórdia e a obtemos aos pés da cruz. Segundo, haverá uma nova maneira de encarar a pecaminosidade do pecado. Isaías viu o Senhor sobre um trono alto e sublime, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e os serafins se curvavam diante dele, exclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Então Isaías reconheceu sua própria insignificância e sua profunda dependência de Deus. Quando Simão Pedro, no lago da Galileia, viu que o próprio Senhor estava com ele no barco, ele disse: Retira-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Lucas 5:8. A consciência de que Jesus era o próprio Deus lembrou Pedro do seu próprio estado pecaminoso. Jó, na presença de Deus, disse: Eu me abomino. Jó 42:6. Tiago nos diz que quando alguém é tentado, suas próprias paixões é que o atraem e seduzem. Tiago 1:14-15. E seja qual for o seu desejo, ele dá a luz ao pecado, e o pecado, quando praticado, leva à morte. Precisamos ver o pecado como ele realmente é. A maior visão de pecado que alguém pode ter é olhar para a cruz. Se Jesus Cristo teve de morrer pelos pecados, então o pecado era de fato negro e terrível aos olhos de Deus. Terceiro, haverá ênfase na necessidade de arrependimento, fé e novo nascimento. Jesus veio pregando o arrependimento e dizendo que quem não nasce de cima não pode ver o reino de Deus. Ele disse que os pecadores amam as trevas e não querem vir para onde há luz porque têm medo de que seus pecados sejam expostos e condenados. Os que têm seus corações mudados são novas criaturas. Eles vêm para onde há luz porque amam a verdade e a Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo ficou novo. Quarto, haverá alegria na salvação. O salmista ora por avivamento, para que em ti se regozije o teu povo. Salmo 85, verso 6. Davi desejava que a alegria da salvação fosse restaurada. O propósito declarado de Jesus era que a alegria de você seja completa. João 15:11. Quando Filipe foi a Samaria e provocou um grande avivamento, a Escritura diz que houve grande alegria naquela cidade. Atos 8:8. Jesus também nos diz que há alegria no céu, a alegria dos anjos na presença de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:7. Uma revitalização verdadeira da igreja traria consigo a salvação de dezenas de milhares de pecadores, o que, por sua vez, produziria alegria na terra tanto como no céu. Mesmo se não houvesse céu e inferno, eu ainda quereria ser cristão, por causa do bem que isto traz ao nosso lar e à nossa família aqui nesta vida. Quinto, haverá uma nova compreensão da nossa responsabilidade pela evangelização do mundo. João Batista mostrou aos seus ouvintes o Cordeiro de Deus, e 2 dos seus discípulos passaram a seguir Jesus. João 1, 36 e 37. André achou primeiro seu irmão Pedro e lhe disse que tinha achado Cristo. Quando Filipe se decidiu por seguir a Jesus, ele foi procurar por Natanael. João 1, 40 a 45. Os apóstolos deveriam ser testemunhas em qualquer lugar e em todos os lugares, mesmo nos confins da terra. Atos 1 e 8. E quando a perseguição dispersou os cristãos que moravam em Jerusalém, eles foram por todos os lugares pregando Cristo e o Evangelho glorioso. Atos 8 e 4.
Uma das primeiras e mais seguras evidências de que alguém é um crente verdadeiro é a preocupação que sente por outras pessoas. Sexto, haverá uma profunda preocupação social. Jesus disse em Mateus 22, 37 a 39, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nossa fé não é só vertical, é também horizontal. Nós começaremos a nos importar com os problemas dos que vivem ao nosso redor e dos que estão longe. Mas eu tenho de dizer que um mundo que realmente quer ser salvo das consequências do seu próprio pecado e da sua insensatez, só pode receber uma mensagem de uma cristandade reavivada: arrependam-se. Muitas pessoas hoje em dia querem um mundo fraternal em que elas possam permanecer infraternas. Muitas pessoas querem segurança econômica sem segurança espiritual. Mas o avivamento que desejamos deve ser bíblico. Se for cristão, será bibliocêntrico. Se for verdadeiro, então seus líderes terão de ter a coragem de Amós para condenar os que compram os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias. Amós 8:6. Devemos segurar bem alto os ensinos morais, éticos e sociais de Jesus, estando de acordo de que ele oferece o único padrão para o caráter do indivíduo e da nação. O Sermão do Monte vale hoje e sempre. Não podemos edificar uma civilização nova sobre os fundamentos caóticos do ódio e da amargura. Sétimo, haverá cada vez mais manifestações dos dons e do fruto do Espírito. Quem traz o avivamento é o Espírito Santo, e quando ele vem com todo o seu poder, haverá claras evidências na igreja dos seus dons e do fruto do Espírito. Os crentes saberão o que significa servir uns aos outros e edificarem-se mutuamente através dos dons que o Espírito Santo concebeu. Todos eles receberão uma nova medida de amor uns pelos outros e por um mundo perdido e em decadência. O mundo não dirá mais que a igreja é silenciosa e sem poder. As nossas vidas não parecerão mais normais e indistinguíveis do resto do mundo. Nossas vidas serão marcadas pelos dons que o Espírito Santo pode dar. Serão marcadas pelo fruto que somente ele pode produzir. Oitavo, haverá renovada dependência do Espírito Santo em diversos lugares no mundo. Já podemos ver isto acontecendo. Não pode haver revitalização espiritual sem ele. O Espírito Santo repreende, convence, luta conosco, instrui, convida, incentiva, regenera, renova, fortalece, e não deve ser entristecido, tentado, receber resistência da nossa parte, ser apagado, insultado ou blasfemado. Ele dá liberdade ao cristão, objetivos ao que trabalha, discernimento ao que ensina, poder à palavra e fruto para um trabalho fiel. Ele revela as coisas de Cristo. Ele nos ensina como usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos orienta como podemos viver como Deus quer. Ele nos ensina como dar respostas aos inimigos de nosso Senhor. Ele possibilita o acesso ao Pai. Ele nos ajuda na oração. Há coisas que o dinheiro não pode comprar, que a música não pode proporcionar, que nenhuma posição social pode garantir, que nenhuma influência pessoal pode conseguir e que nenhuma eloquência pode ordenar. Por mais brilhante que seja um pastor, por mais eloquente ou persuasivo que seja um evangelista, eles não podem trazer o avivamento de que precisamos. Só o Espírito Santo pode trazê-lo. Zacarias disse, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. Se muitos cristãos precisam de um avivamento hoje em dia, como fazer para consegui-lo? Que passos temos de dar em nossa vida? Que passos os outros têm de dar para serem avivados? Eu creio que a Bíblia exige 3 passos da nossa parte. O primeiro passo é admitir nossa pobreza espiritual. Vezes demais nós nos parecemos com os cristãos de Laodiceia, que estavam cegos para suas necessidades espirituais. Dizes,
Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. Há algum pecado em nossa vida que está bloqueando a atuação do Espírito Santo em e através de nós? Não devemos rapidamente dizer não. Examinemo-nos à luz da Palavra de Deus, oremos para que o Espírito Santo nos revele todos os pecados que nos embaraçam. Talvez estejamos fazendo algo errado, um hábito, o relacionamento que temos com alguém, algum pensamento ou motivação má. Talvez estejamos negligenciando algo ou alguma responsabilidade de que estamos nos esquivando ou algum ato de amor que não praticamos. Seja o que for, deve ser reconhecida com honestidade e humildade diante de Deus. O segundo passo para o reavivamento espiritual é confissão e arrependimento. Podemos saber que pecamos e mesmo assim não fazer nada. Precisamos confessar nossos pecados a Deus e nos arrepender deles, não só reconhecê-los diante dele, mas voltar as costas ao pecado de verdade e tentar ser obedientes a Deus. Uma das grandes promessas da Bíblia está em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O profeta Isaías disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Isaías 55, 6 e 7. Não é por acaso que alguns dos grandes reavivamentos da história começaram com oração. O primeiro movimento missionário americano em grande escala começou em 1806, em uma reunião de oração debaixo de um monte de feno, no meio de uma tempestade. Em 1830, umas 30.000 pessoas se converteram em Rochester, estado de Nova York, nas pregações de Charles Finney. Finney disse mais tarde que a causa foi a oração fiel de um homem que nunca vinha às reuniões, mas dedicava seu tempo à oração. Em 1872, o evangelista americano Dwight Lyman Moody iniciou uma campanha em Londres, na Inglaterra, que Deus usou para tocar vidas incontáveis. Moody mais tarde descobriu que uma menina humilde presa à cama estiver orando. Esta lista poderia ir longe. Você está orando por reavivamento na sua vida e na de outros? Você está confessando seus pecados a Ele e procurando a sua bênção para a sua vida? O terceiro passo é um compromisso renovado de nossa parte de procurar e fazer a vontade de Deus. Talvez já estejamos convencidos de que pecamos, já oramos e confessamos nosso pecado. Já nos arrependemos, mas a prova mesmo é nossa disposição de obedecer. Não é por acaso que verdadeiro reavivamento sempre é acompanhado por fome e sede de fazer o bem. Uma vida que o Espírito Santo tocou não tolera mais o pecado. O que está impedindo o reavivamento espiritual em sua vida? No fundo, sem dúvida, é pecado. Às vezes, é doloroso encarar a verdade sobre nossa falta de zelo e dedicação espiritual. Deus quer nos dar do seu poder e fazer de nós servos úteis a Ele. Hebreus 12, 1 e 2. Desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus. James Stewart observou: uma igreja que precisa de reavivamento está vivendo abaixo do padrão do Novo Testamento. É trágico que a vasta maioria dos cristãos está vivendo uma vida cristã abaixo do normal. A igreja nunca voltará à normalidade enquanto não houver reavivamento. Você está vivendo uma vida cristã abaixo do normal? Uma vida sem sucesso, indiferente, sem amor por Cristo e pelos outros? Deixe que o Espírito Santo o leve humildemente a Deus, confessando seus pecados e procurando a sua face. Deixe que Ele ponha sua mão sobre você enquanto você se entrega a Ele. O que o mundo mais precisa hoje em dia
é de cristãos totalmente entregues a Cristo. Há mais de 100 anos, 2 jovens estavam conversando na Irlanda. Um deles disse: "O mundo ainda há de ver o que Deus pode fazer com alguém totalmente consagrado a Ele." O outro meditou sobre estas palavras durante semanas. Elas não o soltaram mais até que um dia ele disse: "Pelo Espírito Santo, eu serei este homem." Hoje, os historiadores dizem que ele tocou 2 continentes por Cristo. Seu nome, Dwight Lyman Moody. Isto pode acontecer de novo se abrirmos as nossas vidas para o poder criador do Espírito Santo. Ninguém pode querer sinceramente ser purificado e abençoado pelo Espírito Santo e permanecer o mesmo. Nenhuma nação pode experimentar o toque do reavivamento e permanecer a mesma. Vimos que Pentecostes foi o dia do poder do Espírito Santo. Foi o dia em que nasceu a Igreja de Cristo. Nós não esperamos que Pentecostes se repita, da mesma forma que sabemos que a morte de Jesus na cruz não se repetirá. Mas nós esperamos bênçãos pentecostais quando as condições para a atuação de Deus são cumpridas, especialmente à medida que nos aproximamos dos últimos dias. Nós, cristãos, devemos preparar o caminho, devemos estar prontos para o Espírito Santo nos encher e nos usar. Amém.